41 do vereador Luiz Antônio Moraes. Ofício número 378, em atenção ao requerimento 248 do vereador Luiz Antônio Moraes. Ofício número 383, em atenção ao requerimento 236 da vereadora Patrícia Marques. Ofício 395, em atenção ao requerimento 255 do vereadora Patrícia Marques. Ofício 396, em atenção ao requerimento 262 do vereador Miguel Bragioni. Ofício número 397, em atenção ao requerimento 243, vereador Luiz Antônio Moraes. Ofício número 398, em atenção ao requerimento 246, vereador Luiz Antônio Moraes. Ofício número 399, em atenção ao requerimento 261, do vereador Sérgio Martins. Recebido diversos. Denúncia contra a prefeita municipal Renata Anchão Braga, apresentado pelo cidadão Luciano Ramos, a deliberar no expediente da próxima sessão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu vou fazer a leitura da denúncia apresentada para que os vereadores possam tomar ciência e, conforme o trâmite do regimento interno da Casa, artigo 17, hoje faremos a leitura da denúncia. Essa matéria, uma parte já foi encaminhada aos vereadores, o restante será encaminhado amanhã. Houve a denúncia e mais 3 complementações que ele foi feito pelo cidadão, pelo advogado. Então nós fazemos a leitura da denúncia, dessas complementações que ele apresentou de anexos, e o que ainda não foi enviado para os senhores vereadores estará sendo enviado amanhã de manhã, através de e-mail. Na próxima segunda-feira, conforme o nosso regimento interno, estará sendo colocado em discussão e votação a denúncia. Então os vereadores estarão hoje tomando ciência de qual é o motivo, terão uma semana para poder analisar o conteúdo, e na próxima segunda-feira a Câmara estará deliberando quanto à denúncia apresentada. Conforme a orientação da assessoria jurídica da Casa, o nosso vereador Dorival Braga estará impedido de votação em função do grau direto de parentesco com a prefeita. Os demais vereadores todos estarão votando nessa aceitação ou não da denúncia na próxima segunda-feira. Leitura da denúncia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, representante Luciano Ramos, representada Renata Anchão Braga. Dr. Luciano Ramos, brasileiro, casado, advogado, regularmente inscrito na OAB, sob o número 333075, morador de Porto Ferreira. Denúncia escrita. Em face Renata Anchão Braga, brasileira, Estado Civil, fisioterapeuta, inscrito CPF, Prefeita Municipal de Porto Ferreira, com domicílio Praça Procópio de Carvalho, número 90, Centro, Porto Ferreira, com fulcro à Lei 4.717 de 65, Lei 8.429 de 92, Decreto-Lei 201, Lei 8666/93, Lei 7.203 de 2010 e artigo 16 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Ferreira e artigo 37 e artigo 5º, ambos da Constituição Federal, consoante aos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos. O requerente é ferreirense, domiciliado eleitoral nesta comarca desde 27 de 11 de 2012. Advogado militante, não está afiliado a nenhum partido político. Ocorre que o requerente é politizado e acompanha a política local, discorda, mediante apresentação de lastro probatório robusto, da atuação do Poder Executivo de nossa cidade, posto que os recursos destinados à coletividade, pelo que parece, não estão sendo devidamente empregados, ferindo os princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Nesse mister, o exercício da cidadania, o requerente apresenta a denúncia escrita para assegurar que o erário não continue a ser vilipendiado na conformidade das provas a seguir aduzidas, do direito, dos fundamentos legais,
do direito da petição e da isenção de taxas. Qualquer pessoa tem direito de petição e da isenção de taxas, neste caso, in verbis. Artigo 5º da Constituição. São todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder. Na existência de filiação partidária, de vínculo trabalhista ou de participação nos quadros de administração municipal, o requerente, mediante certidão, comprova estar desfiliado de qualquer partido político. Desta forma, não age em nome de qualquer um deles ou de mandante, nem pertence ou pertenceu a quadros da administração municipal. Elimina-se, por complemento, de qualquer alegação de perseguição política ou desafeição com as partes. O autor não tem e nem nunca teve qualquer vínculo com as partes, quer seja formal ou informal. Da força probante dos arquivos disponibilizados em repositório oficial. Os arquivos obtidos em repositório oficial têm força probante, porque assim a lei positivou in verbis. Artigo 375 do Código Processual. Fazem da mesma prova os originais. Nesse entendimento, segue afastada qualquer alegação de que os documentos são falsos, mesmo porque poderão ser obtidos livremente, já que está na função primordial do repositório oficial, que podem ser conferidos em qualquer pessoa, basta acessar a internet. Desta forma, é dever da administração pública, da transparência de seus atos administrativos, o cumprimento do seu dever constitucional. Da denúncia propriamente dita. Excelentíssimo presidente, foi protocolado junto à Justiça Civil de Porto Ferreira ação popular, havendo encartadas provas robustas, salvo melhor juízo dos vereadores, em sede administrativa, de que ocorreu nepotismo e favorecimento familiar envolvendo processo licitatório na gestão da denúncia com a empresa denominada Clínica Fisioterapia, Saúde e Equilíbrio Beleza Limitada, atualmente de propriedade de sua irmã colateral, senhora Tatiana Anchão Braga, e de sua irmã de criação, Larissa Tatiana Dondelli. Desse modo, segue encartada a cópia integral da inicial, comprovando violação da Lei de Licitações, da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, em tese resultando em penalidade na seara civil, penal e administrativa, que são independentes entre si. Diante do gravoso quadro apresentado, o Poder Judiciário, repisando a venda independente de esfera penal, civil e administrativa, apurou-se preliminarmente o empenho de verbas públicas sem exigibilidade de licitação no total de R$ 57.838,20 em favor da empresa privada pertencente à irmã da chefe do Executivo. Foi requerido ao Judiciário também a aplicação de multa no valor de R$ 100 mil em favor de instituições de caridade do município, bem como a devolução de todas as verbas pelos responsáveis de forma solidária, por agirem em tese em unidade de desígnios para fraudar certame licitatório, lucuplentarem-se as causas do dinheiro do povo. Da mesma sorte, é dever da Câmara Municipal apurar as condições da excelentíssima prefeita em permanecer no cargo, eis que adotou ato ilegal e imoral em permitir que os empenhos municipais apresentados nessa denúncia refletissem ganho ilícito pela empresa familiar, violando os princípios básicos do direito administrativo e da boa-fé. Por conseguinte, agora, conhecimento dos fatos, não é de se esperar que a voz do povo se omita, agora representada pelos vereadores do município, estando comprovados os fatos mediante repositório oficial do governo brasileiro, que seja o portal da transparência do Estado de São Paulo. Do pedido. Isto posto, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que se digne prover os seguintes pedidos. 1. Atuar e receber a presente denúncia. 2. Requerer no rito elencado no artigo 17 do Regimento Interno da Câmara Municipal. E 3. Ao final, após exercido o direito de ampla defesa e do contraditório, havendo incompatibilidade patente da continuação do exercício do mandato eletivo, pede o sancionamento de cassação do mandato da prefeita de Porto Ferreira, excelentíssima senhora Renata Anchão Braga, pelo cometimento em tese das infrações político-administrativas dispostas no artigo 4º do Decreto 201, que aqui não está escrito ainda. Violando também as disposições contidas na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 37, caput da Constituição Federal, em especial
os princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Nesses termos, pede deferimento, 25 de maio de 2015, Luciano Ramos, advogado. Então esse foi o pedido inicial apresentado pelo Dr. Luciano Ramos, no qual veio anexo uma série de documentos que serão encaminhados aos vereadores. No dia 26, dia seguinte à denúncia, o advogado protocolou uma retificação. No pedido número 3, onde se lê artigo 4º, incisos 7, 8 e 10, leia-se artigo 4º, caput e seus incisos 7, 8 e 10, todos do decreto 201, que ele não havia mencionado anteriormente. Requer juntada a presente publicação do Diário Oficial da União, sendo determinado pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com total prioridade, a suspensão dos recursos do SUS para o município de Porto Ferreira, pelo simples fato de não haver preenchimento do banco de dados do SUS, tendo por violadas as normas em vigor. Deste modo, a população ferreirense está suportando grave atentado à sua dignidade, afinal, presumida a exposição do perigo de face da ciência dos recursos da saúde. Nesse mister, havendo omissão reiterada, reforça o pedido número 3 da presente denúncia, escrita, agora acrescentada a violação do disposto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Na verdade, ele acrescentou aqui uma outra situação que não tem a ver com a denúncia inicial. Ela está ligada a uma portaria que foi publicada pelo Ministério da Saúde, no qual ele diz que essa reforça o pedido de cassação, que é o item 3 que ele está colocando. Os vereadores estarão recebendo cópia dessa matéria também. No dia 29 de maio, o advogado fez juntadas de documentos, no qual ele acrescenta uma série de documentos que será encaminhado aos vereadores também. E aqui ele faz uma série de alegações que eu vou ler um trecho e depois o pedido dele. O edil é ente público inviolável nos termos do artigo 29 da Constituição Federal. Inviolabilidade dos votos por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. No caso registrado na Constituição, busca-se preservar a independência do Poder Legislativo, ensejado aos seus representantes ampla liberdade para emitir opiniões, palavras e votos. Esta proteção constitucional, que visa a concepção da tripartição das funções estatais, alberga-se didaticamente na aplicação da lei processual penal relativa às pessoas. Não viola a imunidade absoluta o princípio da igualdade posto nos direitos de garantias fundamentais, visto que esta proteção é função do mandato, portanto, dada ao edil municipal e não à pessoa individual investida naquele mister. O vereador, desta forma, não comete crime por opinião, palavra ou voto, desde que nos estritos limites da circunscrição do município, além do mais, somente no exercício do mandato. Assim, bem destacado que o edil é inviolável, em especial, somente se estiver tratando de causa pública, no interesse do coletivo. Quanto ao pedido de abertura de comissão processante, considerando-se sua apreciação e seu regular processamento, vejamos o seguinte. No mesmo sentido, Edilene Lobo, 2003, aclara que o julgamento político, assim como o jurídico, é extremamente vinculado, não deixando margem à discricionalidade, não se admitindo, portanto, atos e procedimentos à margem da lei. Só porque político não se pode admitir parcialidade e arbitrariedade, nem a justiça. Assim como o judicial, o julgamento político deve ser fundamentado. É da fundamentação que se extraem os motivos, os argumentos
que demonstrem, com base nas provas, o que o réu tenha praticado de conduta imputada. Lobo, 2003, está fazendo referência a um autor. E aí ele vem em referência a outros autores. No entanto, excelência, o denunciante já provou neste processo administrativo que as irmãs da denunciada, ao menos, já foram beneficiadas em processo licitatório, senão, vejamos o Tribunal de Contas. Nesta vereda, a Egrégia Corte de Contas vem posicionando-se no sentido de não contratar empresas que possuam vínculo parentesco com seus servidores do órgão licitante. A contratação pela administração de empresa pertencente a parentes do gestor público envolvido no processo caracteriza, mediante do manifesto conflito de interesse, violação aos princípios constitucionais e da moralidade e da impessoalidade. Acórdão 1941 de 2013, plenário do Tribunal de Contas, relator ministro José Múcio Monteiro, datado de 24 de julho de 2013. A participação da empresa, cujo sócio tenha vínculo de parentesco com o servidor da entidade licitante, afronta por interpretação análoga ao disposto no artigo 9º, inciso 3º da Lei 8666 de 93. A alteração do contrato social no curso do certame não descaracteriza a irregularidade e constitui índice de simulação de fraude à licitação. Acórdão 10/19 de 2013, plenário do Tribunal de Contas, relator ministro Benjamin Zinler, 24 de abril de 2013. Um julgado, ao revés da abertura da comissão processante, não permitiria a paridade das armas, a ampla defesa do contraditório, tudo questão de ordem política, a fim de que sejam ouvidos todos os envolvidos no processo licitatório, contador, servidores públicos e beneficiários da licitação. Nesta hipótese, acarretaria, considerado o princípio da eficiência na decretação da inulidade do Poder Legislativo, eis que seria necessário recorrer ao Poder Judiciário para a apreciação dos mesmos fundamentos, acrescidos superveniente no polo passivo de demanda o edil e a Câmara Municipal. Quanto à ação popular em comento, ela é independente, eis que as esferas de direito não coincidem, o que é decidido diante do STF. Também seria negar vigência ao Código Processual Civil, que positiva a veracidade dos documentos desta denúncia, eis que obtidos em repositórios oficiais e pode ser confirmada facilmente. Lembrando que não trata de ato político. Nesta causa, o Poder Legislativo está à égide do artigo 37 da Constituição Federal, pelo menos nesse momento representado pelos eleitos, por se tem o dever de motivar o seu voto, independentemente de ser favorável ou não a fundamentar possível abstenção. O povo tem direito de que haja quórum suficiente para a votação e que não haja articulação para interferir o pleito. Quem paga os salários dos eleitos é o povo e deve ser prestigiado, sob pena de nulidade de ato solene. Negar a abertura da comissão e da apuração, infelizmente, em tese, recairia na pactuação dos representantes com a ilegalidade e moralidade administrativa, juntamente com a denúncia e outros envolvidos, restando a única alternativa de o denunciante propor novo processo judicial e requerer que seja distribuído por conexão ao referenciado nos termos do artigo 46 e 49, ambos do Código Processual Civil. Tal tese, por conseguinte, também seria demonstrada liminarmente com antecipação do julgamento nessa parte. Esclarece que a admoestação acima não poderá ser julgada como pressão ou direcionamento político. O exercício de um direito não pode ser considerado ameaça ou constrangimento ilegal, nos termos do artigo 5º da Constituição. Acerca da votação pela abertura ou não da comissão processante, se aberta, procedentes ou não, os fatos e fundamentos caracterizam atos administrativos vinculados, eis que sujeitos aos mesmos princípios obedecidos por qualquer administrador público, inclusive por magistrados e promotores públicos. Portanto, não haverá ilegalidade nem imoralidade se fundamentados os votos e abstenções, porque a denúncia é uma pretensão,
o que é de conhecimento do denunciante. No entanto, deverá ser apreciada dentro dos critérios objetivos. O que não será aceito em hipótese alguma é que haja ingerência política no julgamento, sob as penas da lei. Cada pessoa nesta vida escolhe seu caminho. Não se pode excluir tal assertividade diante da atuação do parquet, como se provou nos autos. Do pedido. Isto posto, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer que se digne a atender os seguintes pedidos. Requerer a juntada dos documentos, ora encartados na denúncia escrita, e requerer, sob pena de nulidade, havendo protocolo pretérito, que o presente expediente seja lido pelo presidente da Câmara em seguimento da denúncia escrita em plenário, do dia 1/6/2015, à luz regimental, exceto o conteúdo dos anexos por economicidade processual. Nesses termos, pede deferimento, Porto Ferreira, 29 de maio de 2015, Luciano Ramos. Todo esse material será encaminhado aos vereadores para uma análise mais detalhada. Na data de hoje, 1 de junho de 2015, nova juntada de documentos pelo mesmo advogado. Do parecer jurídico em anexo, esclarecendo o seguinte: o voto secreto foi abolido pela Constituição Federal no caso de julgamento por infração político-administrativa, alvo da Emenda Constitucional 76 de 2013. É imperioso o princípio da simetria, ou seja, os municípios são obrigados a respeitar a Constituição de seus estados e a Constituição Federal. Artigo 144. Os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nessa Constituição. Portanto, ainda que se as disposições do regimento interno sejam soberanas, não podem afrontar a Carta Magna. Se está previsto para senadores e deputados federais o voto aberto, que são autoridades cujo mandato tem extensão nacional, quanto mais nesta Câmara Municipal. Do pedido. Faça a leitura do presente texto, juntamente com a apreciação da denúncia escrita, em continuação, sob pena de buscar a invalidade do texto local por patente inconstitucionalidade e por não assegurar o devido processo legal. Acatar o pedido de voto aberto e fundamentado, se já não assim decidiu, em respeito ao princípio da simetria, cujo cumprimento se exige do administrador público. Porto Ferreira, 1 de junho de 2015, Luciano Ramos, advogado. E aqui ele junta mais alguns anexos. Senhores vereadores, essa é a denúncia que foi apresentada. Todo esse material será digitalizado e encaminhado no e-mail dos vereadores. A assessoria jurídica da Câmara já está analisando toda essa documentação e estará à disposição dos vereadores para uma análise, orientação, até porque os vereadores, salvo o melhor juízo, nem todos são advogados, assim como o autor da matéria. Então, nossa assessoria jurídica estará à disposição dos vereadores para orientação jurídica e uma melhor análise nessa documentação. Eu só gostaria, antes de darmos sequência na matéria, deixar registrado que, neste momento, não iremos debater nem discutir nenhuma das alegações feitas pelo advogado, é apenas a leitura da denúncia, mas eu não poderia deixar de esclarecer que, segundo o nosso regimento interno, inciso 6º do artigo 17, que já é claro para todos, é só acessar, o voto já é aberto, caso de cassação. Só para ficar registrada essa informação referente ao último pedido. A Câmara Municipal já tem o voto aberto nesse sentido. Dando sequência à sessão, então, como eu disse, toda essa matéria será encaminhada, analisada pelos vereadores, que na próxima segunda-feira nós estaremos fazendo a discussão e votação da aceitação ou não dessa denúncia por parte dos vereadores. Ok? Dando sequência às matérias recebidas, eu peço para que o secretário continue a leitura.
Correspondência do Gabinete do Governador do Estado de São Paulo em atenção ao requerimento número 211 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Ofício número 382 de Piracicaba, da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, em atenção ao requerimento 235 do vereador Sérgio Martins. Ofício número 4 do Conselho Municipal de Saúde, em atenção ao requerimento 144 do vereador Miguel Bragioni. Correspondência da Associação Casa do Abrigo em prestação de contas referente ao mês de abril de 2015. Ofício número 41 do Centro Municipal de Assistência, encaminhando prestação de contas da parcela número 4 no valor de R$ 56.999, referente ao Convênio Municipal Lei 3.117/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Correspondência do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, comunicando que o senhor Antônio Gentina foi nomeado para exercer o cargo de delegado municipal de Porto Ferreira, dando conhecimento à casa. Correspondência do senhor Rodrigo Juliano, solicitando providências do Poder Legislativo pelo não fornecimento de medicamentos por parte da administração municipal, dando conhecimento à casa. Prestação de contas do Legislativo referente ao mês de 2015, ao mês de maio de 2015, dando conhecimento à casa. Recebido dos senhores vereadores, requerimentos. Requerimento 285, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Requeiro a vossa senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiada a excelentíssima prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. A UPA, unidade de pronto atendimento, construída no anexo da área do Centro Empresarial de Jardim Aeroporto, foi construída. Se a resposta for negativa, informar o que falta para ser construída. 2. Se a resposta for positiva e a UPA já estiver pronta, ou seja, com a obra totalmente concluída, quando será inaugurada? 3. Qual o valor total gasto nessa obra com recursos do governo federal e a própria prefeitura? Informar os valores a cada ano de construção. Quais os serviços que serão prestados e horários de atendimento desta UPA? Os equipamentos mobiliários e demais objetos a equipar a UPA já foram comprados? Qual o custo total? E qual recurso foi usado do governo federal ou municipal? Qual a equipe que será necessária de profissionais para colocar a UPA em funcionamento? Serão todos servidores municipais? Qual o prazo que a prefeitura tem para colocar em funcionamento a UPA? Assim que estiver concluída e equipada, devido ao uso de recursos do governo federal. A pavimentação para acesso à UPA será realizada pela própria prefeitura. Informar quando será realizado e qual o valor dessa obra para a pavimentação do acesso à UPA. Anexar a essa resposta o projeto construtivo, a planilha de custos e o contrato com a empresa que venceu a licitação e realizou esta obra da UPA. Aproveitando a oportunidade deste requerimento, que busca informações sobre esta obra, encaminho um pedido para que a Prefeitura Municipal estude possibilidade de alteração
destinação da área para outra atividade na área da saúde, como um centro de hemodiálise, instalação da AME para exames médicos especializados, convênio com o Hospital do Câncer de Barretos para a construção de outros serviços de baixa complexidade na área de oncologia, a própria Central de Especialidade Médica Dr. Américo Montenegro, podendo ampliar os atendimentos de especialidades como psicólogos, psiquiatras, entre outras necessidades. Enfim, implantar no local um atendimento que possa agregar maior valor de atendimento às necessidades de nossa população, que poderia reduzir transtornos causados pelas viagens de outras cidades e reduzir despesas, ao invés de instalar um atendimento semelhante ao que já se tem hoje no pronto atendimento e no pronto socorro. Outros municípios já fizeram essa alteração de destinação de prédio e acredito que foi aceito pelo governo federal. Plenário Siri Ignacio, 28 de maio de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento apresentado, ele busca informações sobre o prédio construído ali atrás da SER, junto ao centro empresarial, que outro dia estive passando pelo local e, ao que me dá a impressão, está pronto a edificação. E isso já vem sendo discutido há algum tempo, então estou buscando algumas informações, porque além do esclarecimento que eu busco, muitas pessoas têm questionado quando que vai entrar em funcionamento, que destinação vai ser dada para aquele prédio. Tem um convênio com o governo federal, então ele tem que ser colocado em uso, porque foi usado recursos públicos federais. Então o requerimento ele busca informações nesse sentido, esclarecimento sobre a entrega e utilização do prédio, se vai ser realmente uma UPA ou não, quando isso irá ocorrer. Então é com esse objetivo que se busca as informações desse requerimento. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Strozzi. Requerimento 286, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que foi amplamente divulgado pela administração municipal que a empresa Sangoban estaria instalando uma nova unidade fábrica em Porto Ferreira, inclusive motivo pelo qual foi dado total agilidade no projeto de ampliação da área urbana do município previsto na lei de zoneamento, considerando que a prefeita Renata Braga fez uma viagem até a França para tratar deste assunto com a direção da empresa e com amplamente divulgado pela empresa, considerando que essa ampliação da lei do zoneamento ainda não foi regulamentada por lei para sua destinação em cada região, o que deverá ser feito por lei do Executivo. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as mesmas seguintes informações. A empresa Sangoban apresentou até o presente momento algum documento protocolando na prefeitura que evidencie a intenção de construção, mesmo uma nova área fábrica na área de expansão urbana no município, que foi aprovada por lei de zoneamento urbano. Caso afirmativo, enviar cópia do documento. Caso negativo, justificar os motivos. A Prefeitura Municipal já elaborou a proposta que deverá ser enviada à Câmara Municipal para a destinação das áreas ampliadas no zoneamento urbano. Caso negativo, quando isso deverá ocorrer. Plenário Siri Ignacio, 28 de maio de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 287, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes.
Considerando que todos os municípios do país tinham prazo até o mês de janeiro de 2015 para a implantação de um plano municipal de mobilidade urbana, segundo parágrafo 4º da Lei Federal número 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Parágrafo 4º. Os municípios que não tenham elaborado o plano de mobilidade urbana na data de promulgação desta lei terão o prazo máximo de 3 anos de sua vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam às exigências desta lei. Considerando que a falta de um plano de mobilidade urbana a partir de janeiro deste ano impede o município de receber recursos destinados a essa finalidade, requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a Senhora Excelentíssima Prefeita Municipal, solicitando as seguintes informações. A Prefeitura Municipal já tem elaborado um plano municipal de mobilidade urbana. Caso afirmativo, anexar cópias do plano a essa resposta. Caso negativo, justificar os motivos. Quando a Prefeitura Municipal pretende enviar à Câmara o projeto de lei para a criação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Porto Ferreira, a revisão do contrato ou uma nova licitação do transporte coletivo do município, está contemplado as condições previstas na Lei Federal 2.587, inclusive sobre as questões tarifárias. A falta do plano de mobilidade urbana poderá comprometer o repasse da verba para a pavimentação do bairro José Gomes, uma vez que a origem é do Programa de Infraestrutura de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Desta forma, as intenções relacionadas à mobilidade devem ser compatíveis com os outros planos de organização urbana, com destaque para o que uso e ocupação do solo. Aliar obras de infraestrutura com iniciativas imobiliárias pode, por exemplo, revitalizar regiões das cidades e ainda gerar recursos para os investimentos a partir de ferramentas como outorga onerosa de direito de construir, certificados de potência adicional de construção e contribuição de melhoria. Plenário Sirignati, 28 de maio de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores, segundo a Lei 12.587, de janeiro de 2012, as prefeituras municipais teriam um prazo de 3 anos para implantar o Plano de Mobilidade Urbana, que não aconteceu em Porto Ferreira. Diante desse fato, estou apresentando esse requerimento para buscar informações, porque além de não ter o Plano de Mobilidade Urbana, segundo o parágrafo 4º artigo 4º da Lei Federal, o município fica impedido de receber recursos referente ao orçamento federal destinado à mobilidade urbana, se não atendido esse prazo. Nesse caso, o prazo venceu em janeiro de 2015. Diante disso, todos os recursos repassados pelo governo federal que poderiam vir através de ações para a mobilidade urbana ficarão impedidos de serem repassados até que o município tenha esse plano. E um dos questionamentos aqui que eu envio à prefeitura, que inclusive mais me chamou a atenção, é que, salvo o melhor juízo, se eu não estiver enganado, o recurso que foi destinado para a pavimentação do bairro José Gomes, pelo menos a nomenclatura era Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, através da Caixa Federal. Se esse programa estiver ligado a essa exigência legal, pode ser que o repasse ficará agora suspenso pela falta do plano de mobilidade urbana. Não posso aqui afirmar, essa foi uma interpretação feita pela lei e pela fonte de recurso para essa pavimentação. Então estou encaminhando esse requerimento à prefeitura e vamos ver qual informação dentro dos 15 dias para a resposta que a prefeitura poderá nos enviar.
porque caso contrário haverá necessidade de solucionar esse novo problema, que é a falta do plano de mobilidade urbana. E outra informação é se no contrato de licitação, que inclusive faço um outro requerimento mais à frente, que foi renovado com a Transporto, se essas condições podem ser também um impedimento ou alguma barreira, uma vez que você não tem um plano de mobilidade, para poder incluir no contrato da prestação de serviço de transporte coletivo alguma condição que fosse necessária. Esse requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 288, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que o projeto de lei número 69/2014 revoga os artigos de lei 2587 de 2007, visando a unificação de 62 lotes no bairro José Gomes para a implantação de apartamentos, visando atender assim um número maior de famílias, requeira a Vossa Senhoria, obedecida às normas regimentais, seja oficiado à excelentíssima prefeita municipal, solicitando as mesmas seguintes informações: cópia da planta de localização destes lotes no bairro José Gomes, cópia do projeto construtivo que demonstre o melhor aproveitamento da área conforme justificativa do projeto de lei número 69/2014, documentos que comprovam a real possibilidade de construção de apartamentos nesse local, autorizado por algum órgão do governo a disponibilidade de recursos para isso. Este projeto tem parecer favorável do Compur, anexar a ata ou parecer do Compur. Justificativa: sabemos que tanto o governo federal como estadual estão contendo todos os novos investimentos, e a unificação desses lotes iria impedir a doação individual a 62 famílias que poderiam pleitear o financiamento individualizando. Sendo assim, temos que ter a certeza dessa conquista da construção de apartamentos, e que poderá fornecer a um número maior de famílias, para que o projeto em questão possa ser debatido e votado. Essas informações não foram anexadas no projeto e tampouco esclarecidas aos vereadores. Sendo assim, se faz necessário essas informações. Plenário Signato, 28 de maio de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Esse projeto de lei deu entrada na Câmara Municipal no final do ano, acho que na última sessão, na penúltima. É o projeto de lei 69/2014. Está aqui na Câmara para os vereadores deliberarem. Ocorre que está sendo solicitado nesse projeto a unificação de 62 lotes no bairro José Gomes, para a construção, segundo a justificativa, de apartamentos, prédios e não residências, o que provavelmente geraria um número maior de atendimento às famílias. Então, para que a Câmara possa colocar em votação com maior clareza, estou pedindo aqui algumas informações, como por exemplo, fazendo apartamentos, qual a quantidade de moradias que poderia ser oferecida nesses 62 lotes, para que fique realmente claro que daria uma oferta maior, aonde que fica localizado esses lotes, se teve parecer do Compur ou não, porque vai interferir em toda a estrutura do bairro, provavelmente. Então, estou buscando algumas informações para que a gente possa, assim que chegar essas informações, colocar o projeto de lei 69/2014 em votação. Então, é com esse objetivo que está sendo buscado mais detalhe, para que os vereadores tenham essa informação aqui na Câmara e a gente possa deliberar sobre esse projeto de lei que está aqui desde o final do ano. O projeto de lei, o requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Temos aqui, senhores vereadores, 4 requerimentos de votos de pesar, que eu vou encaminhar para que os vereadores possam depois estar subscrevendo. Requerimento do vereador Elcio Arruda, encaminha votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Jacira Gindro. Requerimento do vereador Elcio Arruda, encaminhando votos de pesar pelo falecimento da senhora Cristina Lucimar da Silva. Requerimento do vereador Rômulo Ripa, encaminhando votos de pesar pelo falecimento da senhora
Ijanildes Uceli Alves. E o requerimento do vereador Miguel Bragione, encaminhando votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria José Pinheiro Henrique. Todos os requerimentos recebem despacho favorável da mesa e será passado aos vereadores para subscrever. Requerimento 289, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a execução financeira da Prefeitura Municipal tem se apresentado assim como os anteriores de 2013 e 2014, com a folha de pagamento em índices elevados e até acima do limite prudencial exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que a Prefeitura Municipal instituiu Lei de 2014, aumentando a alíquota patronal de pagamento a Portoprev, valores esses que irão impactar ainda mais sobre a folha de pagamento dos servidores. Considerando que deverá ocorrer o reajuste da folha de pagamento pelo dissídio coletivo da categoria anualmente e a tendência da folha de pagamento é de crescimento, frente à queda de arrecadação que se apresenta para este e para os próximos anos. Considerando ainda que os cargos comissionados de livre provimento ainda não têm uma definição clara de escolaridade mínima para os nomeados que deverão ocupar os cargos, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, para que seja oficiado a Excelentíssima Prefeita Municipal o encaminhamento do anteprojeto de lei complementar número 1 de 2015, que altera o artigo 9º e o anexo 3º, quadros A e E, da Lei Complementar número 111, de 31 de maio de 2011, que dispõe sobre o quadro de pessoal e evolução funcional das outras providências. Plenário designado 28 de maio de 2015, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores, o requerimento ele capeia o encaminhamento de um anteprojeto de lei, porque quando trata de cargos públicos é autonomia do Executivo e não do Legislativo, no caso dos cargos da Prefeitura. Mas basicamente o pedido que está sendo apresentado aqui nesse projeto, ele tem duas alterações mais substanciais. A primeira é que hoje é previsto que no quadro dos cargos de livre provimento em comissão, aqueles que podem ser livremente nomeados pelo prefeito, tem que ser no mínimo 30% de cargos constantes dos efetivos. Então hoje, para nomear cargos em comissão, o mínimo é de que 30% seja de efetivo. A proposta amplia para que seja 50%. Dessa forma, ocupando os cargos em comissão com uma maioria de nomes de cargos efetivos. E a outra alteração é que ele cria uma classificação, uma sugestão que poderá ser analisada pelo Executivo, de escolaridade mínima para os cargos em comissão. Porque hoje nós temos a escolaridade para os cargos efetivos, que são obrigatórios nos editais de concurso, mas não tem uma definição de escolaridade mínima para os cargos de livre provimento, cargos de nomeação. Então, essa proposta não pode ser feita por lei, por vereador, é uma autonomia do prefeito, da prefeita. Então, está sendo encaminhado como anteprojeto, basicamente, essas duas alternativas mais consideráveis. A definição de uma escolaridade mínima para os cargos em comissão e a ampliação de 30% para 50% no mínimo dos cargos em comissão que seja ocupado por efetivos. Dessa forma, reduziria consideravelmente a despesa com folha de pagamento e daria uma qualificação maior a essa mão de obra nomeada pela prefeita, pelo prefeito, enfim. É uma proposta que está sendo encaminhada através desse requerimento para a administração municipal do município. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 290, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes.
Considerando que termos da Câmara Municipal o projeto de lei número 3 de 2015 do Executivo, que cria o Plano Municipal para a Infância e Adolescência, considerando que o referido plano, em minha análise, está muito resumido, faltando destacar ações importantes como metas claras de resultado a serem atingidas, previsão de um diagnóstico das regiões de maior risco e vulnerabilidade para tomada de ações direcionadas e realizada de cada bairro, definindo de forma clara a avaliação da qualidade do ensino com o resultado da aprendizagem na rede pública, redução da violência nas escolas e no entorno, transporte escolar de qualidade, busca de oportunidades profissionais, programas de prevenção às drogas, programas de prevenção e apoio às crianças e adolescentes, vítimas de violência física, psicológica, sexual, entre outras. Áreas importantes como cultura, esporte, segurança pública, formação profissional não foram mencionadas no plano e merecem ser incluídas, além de que o plano trata do período de 2013 a 2016. Isso deveria ser revisado também, pois o projeto só veio este ano para a Câmara. Requer a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado à excelentíssima Prefeita Municipal solicitando a retirada do projeto de lei número 3 de 2015 e que seja realizada uma revisão para um adequado planejamento e que em seguida sejam realizadas audiências públicas para debater com a sociedade e entidades envolvidas com o tema. O texto revisando para depois ser novamente encaminhado à Câmara Municipal em forma de projeto de lei. Poder Legislativo não que simplesmente aprovar um texto para que seja atendida uma legislação, nem tampouco rejeitar uma matéria tão importante que deverá nortear as ações do governo municipal nos próximos anos. Então segue essa matéria para o projeto seja retirado e revisado. Plenário Serinato, 28 de maio de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, estive analisando o projeto de lei número 3 de 2015, que deu entrada na primeira sessão desse ano, e ele encaminhou o Plano Municipal para a Infância e Adolescência. Analisando o conteúdo do plano, acho que essa situação tinha sido levantada até pelo vereador Rômulo já. Inicialmente ele fala que o prazo é 2013 e 2016. Então, na verdade, enviou esse ano o projeto de lei para a implantação de um plano em 2015, no qual ele aborda sendo de 2013 a 2016. Então, já começa um contrassenso aí, que deveria ser 2015, 18, 2015, 2020. Mas, analisando o conteúdo desse plano anexo ao projeto de lei, a gente pode ser verificado aqui que muitos temas, como, por exemplo, a área de cultura, a área de esporte, a área de segurança pública que envolve a violência nas escolas, o entorno das escolas, formação profissional, esses temas não estão sendo abordados no plano que vai tratar do atendimento da criança e adolescente em Porto Ferreira. Então, se é um plano que visa uma estratégia para você poder desenvolver políticas públicas voltado à criança e adolescente em Porto Ferreira, eu entendo que esses temas são de grande relevância e deveriam ser abordados nesse plano. Cultura, esporte, formação profissional, segurança pública, drogadição, não pode estar fora de um debate, não pode estar fora de um tema que vai ser trabalhado com as crianças e adolescentes em Porto Ferreira. Esse é um tema, um plano que vai valer para 4 anos. Então a minha sugestão aqui é que seja retirado esse projeto de lei, que a Prefeitura possa fazer uma análise melhor. Inclusive, no plano não tem meta, você determina ações, mas não diz onde quer chegar, quando quer chegar. Então, eu acho que esse plano necessita de melhorias para depois ser novamente apresentado à Câmara. Para que a Câmara não coloque em discussão e votação e de repente acaba sendo rejeitado um tema de grande relevância, então acredito que se faz necessário que a Prefeitura retire a matéria, elabore um plano melhor e depois encaminhe novamente à Casa.
Então é com esse objetivo que estou encaminhando este requerimento, pedindo informações e fazendo essa solicitação ao Poder Executivo. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 291, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que foi definido pela direção da DRS-3 de Araraquara que a Santa Casa de São Carlos será um hospital estruturante por ser referência e atender a alta complexidade de toda a região Coração, e a Santa Casa de Porto Ferreira como hospital estratégico por ser considerado como condições necessárias ao atendimento de média complexidade, considerando que o Hospital Dona Balbina assinou o contrato na estratégia Santa Casa Sustentável em 30/6/14, a princípio dando retaguarda a São Carlos para os casos de média complexidade quando necessário. Por exemplo, na falta de leitos de média complexidade em São Carlos. Considerando que mensalmente apresentamos no Portal Cross os relatórios, indicadores de acompanhamento das atividades do HDB conforme o mapa de indicações de resolução de 9/4/2014 e que foi classificado com a segunda melhor nota dentre os hospitais estratégicos integrantes da estratégia Santa Casa Sustentável no estado de São Paulo, atingindo um total de 82,4% no alcance das metas estipuladas pela estratégia, recebendo inclusive os cumprimentos e parabéns do diretor da DR de Araraquara, e queira Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao senhor Paulo César Fávaro, provedor da Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, mantenedora do Hospital Dona Balbina, extensivo a todos os membros da mesa diretora e funcionários, parabenizando pelo excelente trabalho e desenvolvimento em prol da saúde da população ferreirense e até da região. Sabemos das dificuldades da gestão dos hospitais, principalmente na falta de recursos suficientes para a prestação dos serviços, mas vemos em situações como essa que a saúde pública tem como dar mínimo e, por que não, o máximo de atendimento de qualidade com dignidade ao ser humano. Problemas sempre irão existir, porém o que vemos é que o Hospital Dona Balbina está na busca de soluções e melhoria contínua na prestação dos serviços, das instalações e equipamentos. Parabéns a todos os envolvidos e dedicados ao mérito dessa conquista. Plenário Serginati, 28 de maio de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Eu gostaria de solicitar aos vereadores que queiram subscrever esse requerimento. Ele encaminha os parabéns à Irmandade Misericórdia, a mantenedora do Hospital Dona Balbina. O Hospital de Porto Ferreira, ele aderiu a um programa que chama Santa Casa Sustentável, do Governo do Estado. E dentro disso ele passa por alguns critérios de avaliação dos serviços prestados. E agora no mês de abril, o Hospital Dona Balbina foi comunicado pela DRS de Araraquara, pela regional, que Porto Ferreira ficou em segundo lugar no estado de São Paulo nessa classificação quanto aos critérios de qualidade, prestação de serviço. Então eles tiveram uma pontuação muito alta, uma pontuação muito boa. Então acho que vale um requerimento parabenizando a administração do hospital e esse reconhecimento pelo serviço prestado aqui em Porto Ferreira e a toda a região. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 292, de autoria do vereador Miguel Bragione. Na última semana ocorreu um evento de suma importância para a área jurídica da comunidade ferreirense. A OAB local realizou o 3º simpósio jurídico da Câmara Municipal, trazendo para discorrer sobre temas escolhidos e méritos mestres do direito. Compareceram, portanto, entre os dias 19 e 21, respectivamente, o arrojado e notável advogado Dr. Cersei Cobra Abex, destacando o Dr. Anderson Bonini e o professor Dr. Nelson Neri Júnior, expoente da doutrina processual civil. Porto Ferreira está agradecida à atual direção da Casa
do advogado Lilian Aparecida Márcia Braga Ramos, que não mediu esforços para assumir o finco labor a fim de oportunizar aos alunos, bacharéis e profissionais de direito, inclusive na região, inesquecíveis e raríssimos momentos de ensino da área. Outro sim, a Casa de Leis registrou em sua história um capítulo de excelsa alegria ao sediar destino evento público. A escolha dos palestrantes e o nível dos debates representados só dedicação ao trabalho. Que o nível proveniente de tais palestras, portanto, seja mantido, trazendo sempre aprendizado aos munícipes. Desta feita, solicita a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, o envio de votos de congratulação a 135 Seção da OAB de Porto Ferreira e especial a sua diretoria, composta do seguinte modo: Dr. Francisco José Andreotti Neto, presidente; doutora Luciene Eleutério Gonçalves, vice-presidente; doutora Adriana Alves Coutinho, secretária-geral; doutor Alessandro da Costa Lamela, secretário adjunto; e doutora Inês Arantes, tesoureira. Plenário Serignado, 28 de maio de 2015, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 293, de autoria do vereador Miguel Bragione. Com a positiva ampliação do supermercado Sempre Vale, além do crescimento habitacional na região da Vila Salgueiro, a rua 29 de Julho, entre as vias João Procópio Sobrinho e Frederico Puzzo, está com intenso e interrupto movimento. Isso por se posicionar como uma rua de condução aos bairros da região leste do município. Deste modo, obedecidas às normas regimentais, solicito a Vossa Excelência o envio da presente requerimento do Senhor Prefeito Municipal, visando os seguintes esclarecimentos. O setor de trânsito municipal acompanhou esse aumento do trânsito de veículos, que se intensifica nos horários do almoço e do fim de expediente. Que medidas o setor público responsável pretende adotar para harmonizar o tráfego no itinerário mencionado? De acordo com os moradores, ao longo da rua 29 de Julho, entre as ruas Matias Gomes Cardoso e Dr. Djalma Forjaz, a velocidade dos veículos que trafegam pela via é absurda, ilimitada, com inequívoca chance de acidentes. Há, portanto, viabilidade por parte do setor municipal de instalar redutores de velocidade. Em caso negativo, favor justificar. Em caso positivo, quando será realizado. Plenário Serignado, 28 de maio de 2015, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Strozzi. Requerimento 294, de autoria do vereador Miguel Bragione. Considerando que, a 3 de agosto de 2013, a atual administração municipal, por intermédio de sua seção de cultura, inaugurou o Espaço Cultural Gilberto Chateaubriand Bandeira de Melo, no Anfiteatro Isaltino Casimiro. Considerando que os esforços para a inauguração desse importantíssimo espaço cultural decorreu da iniciativa do então chefe de cultura, Sr. Renan Hernoni, o qual se mobilizou recorrendo a obreiros do Departamento Municipal de Obras e a Bolsa Filantrópica do homenageado. Considerando que o colecionador de obras de arte Gilberto Chateaubriand, que possui residência nas décadas de Porto Ferreira, oportunizou a criação do espaço cultural por meio da supervisão do artista plástico carioca Bob N. Considerando que na inauguração do espaço cultural, além da larga participação do homenageado, a senhora chefe do Poder Executivo, orgulhando-se do feito, informou que o local, a partir daquele momento, receberia alunos da rede pública, contos de causos e outras atividades culturais de menor porte.
Por motivo do espaço físico, solicitou a Vossa Excelência obedecer às normas regimentais o envio do presente requerimento à senhora Prefeita Municipal com cópia do Conselho Municipal de Cultura, visando o seguinte esclarecimento. Desde a inauguração do citado espaço cultural, sendo o ícone da área artística para os ferreirenses, antes da participação do emérito colecionador de obras de arte, que atividades ou eventos culturais foram realizados no local, que promoções realizou a atual gestão no setor de cultura dessa localidade, qual é a agenda de atividades e eventos a serem realizados no espaço durante o ano 2015, favor justificar nas circunstâncias de não haver agenda. Quais escolas municipais já participaram de atividades e eventos no local? Plenário Sirignato, 28 de maio de 2015, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Dorival Braga e Gilson Strozzi. Requerimento 296, de autoria do vereador Sérgio Martins. Considerando que o signatário do presente requerimento foi procurado por representantes das autoescolas do município, os quais solicitam que esta Casa de Leis encaminhe demanda à senhora Prefeita Municipal. Considerando que a demanda diz respeito à necessidade de mudança do local onde se realizam as aulas e os treinamentos de pilotagem de motocicleta, considerando que as aulas ocorrem atualmente na esquina das ruas Antônio Teixeira e Manuel Amaral, no Jardim Aníbal, a maioria ao final do expediente de trabalho, ou seja, ao entardecer, considerando que no local existe um ginásio de esporte em construção e um campo de futebol, ambos municipais, e que naquele horário recebem desocupados e usuários de droga, causando a apreensão e constrangimento dos alunos das autoescolas, sobretudo as mulheres que muitas vezes são assediadas. Não é preciso dizer que essas questões acabam por atrapalhar o bom andamento das aulas e, por consequência, o aprendizado de pilotagem, incorreto, em riscos adicionais e desnecessários. Considerando, por fim, que existe a necessidade de transferir o local das aulas e, para tanto, os proprietários das autoescolas sugerem a pequena pista localizada ao lado do anfiteatro Exaltino Cassimiro, onde aos fins de semana jovens praticam o chamado wheeling, esporte radical com motos, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. A administração concordaria em transferir o local das aulas de moto. Poderia acatar a sugestão apontada? Se negativa, a resposta, a favor, justificar. Se positiva, qual desses o procedimento dos solicitantes? Desde já agradeço a atenção. Plenário Sirignato, 28 de maio de 2015, Sérgio Martins, vereador. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Sérgio Martins. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanham aqui no plenário e em suas residências, como foi lido pelo secretário da Casa, existe a necessidade de se encaminhar essa demanda apresentada pelos proprietários de autoescolas. Essa demanda já foi apresentada num outro governo, e infelizmente não foi acatada, essa demanda não foi respondida favoravelmente às autoescolas. Então me procuraram novamente esse ano, pediram para que eu visitasse o local neste horário ao final da tarde, que é onde acontece a maioria das aulas, ou seja, no momento que já está o dia escurecendo, e as pessoas fazem as aulas justamente nesse horário porque estão trabalhando durante o dia. Então concentra a maioria das aulas justamente após o horário de trabalho das pessoas. E
hoje a motocicleta é muito utilizada por mulheres que fazem uso da motocicleta para se dirigir até o trabalho, enfim, fazer os seus afazeres diários. E essas mulheres que estão sofrendo alguns assédios por parte de pessoas que frequentam aquela localidade. Existe um campo de futebol. Eu, junto a esse requerimento, eu enviei algumas fotos a serem anexadas a ele. E nessas fotos mostra que esse campo de futebol, mesmo que seja roçado com certa frequência, existe mato, árvores, que essas pessoas, esses usuários de drogas, acabam ficando ali no final da tarde e ficam mexendo com essas mulheres, muitas delas casadas, sofrendo assédio por parte dessas pessoas. Então, é preciso que o poder público, a administração, analise com carinho a possibilidade de transferir para cá, pelo menos para cá, onde eu digo aqui ao lado do teatro. Porque quando o aluno está dentro do carro, não existe esse assédio. Ou seja, está o aluno ou a aluna e o instrutor, e ali não teria grande problema com os alunos que estão fazendo aulas de automóveis. Mas com relação à motocicleta, a pessoa fica muito mais vulnerável e fica transitando ali pelo caminho que eles têm que fazer durante as aulas e ficam sofrendo esse constrangimento por parte dessas pessoas que ficam ali. Então, gostaria que o assessor legislativo aqui presente, que encaminhasse o requerimento e analisasse com carinho a possibilidade dessa transferência o mais rápido possível. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Dorival Braga e Gilson Strozzi. Requerimento 297, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. A Prefeitura Municipal de Porto Ferreira sofreu algum questionamento de ordem legal ambiental sobre os investimentos e obras realizadas no campo do Salgueiro. Se sim, quais? Enviar cópias. Um cidadão questionou esse parlamentar sobre o não cumprimento de acordo ambiental realizado pela municipalidade que visava o plantio de árvores em região próxima ao campo do Salgueiro como forma de compensação dos possíveis danos ao meio ambiente com a reforma ali realizada. Existiu este acordo? Enviar cópias. Quais os órgãos envolvidos? A Prefeitura Municipal realizou os plantios das espécies vegetais naquela região? Se sim, quais? Quantas e que local especificamente? Plenário Signado 28 de maio de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Sérgio Martins, Dorival Braga e Gilson Strozzi. Requerimento 298, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Queira Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. Enviar relação de quem são os servidores municipais que ocupam cargos em comissão, especificando cada um em seu cargo e se é comissionado interno ou externo, a que departamento, divisão ou seção é responsável, em local ou horário de trabalho. Indicar na relação se os órgãos estão de situação regular especificada na emenda da Lei Orgânica número 11 de 2012. O presente requerimento é solicitado para esclarecer demandas populares e, ao mesmo tempo, permitir que o Legislativo conheça os executores e gestores da administração municipal em suas diversas áreas. Plenário Signado 28 de maio de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Dorival Braga e Gilson Strozzi. Requerimento 299, de autoria do vereador Rômulo Ripa.
Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as seguintes informações. Sobre as declarações públicas de bens requeridas pela emenda da Lei Orgânica número 12 de 2014, todos os servidores solicitados pelo texto legal apresentam suas declarações de bens. Enviar cópia das mesmas. Plenário Signato, 28 de maio de 2015, Rômulo Ripa, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Dorival Braga e Gilson Strozzi. Requerimento número 300, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as seguintes informações. A CIP, contribuição de custeio de iluminação pública, já está sendo cobrada de novos loteamentos, especificamente o Jardim Pedro Basso e o Polo Comercial José Salomé. Se não, quem está pagando a energia elétrica consumida pela iluminação pública desses dois loteamentos? O requerimento se faz necessário após este vereador ser questionado por populares que alegam que, apesar de não estarem habitados, os loteamentos já consomem energia por sua iluminação pública. Plenário Signato, 28 de maio de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Gilson Strozzi e Dorival Braga. Requerimento número 301, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as seguintes informações. O wheeling, também conhecido como wheeling ou Stunt, é um esporte radical praticado por motocicletas, consistente em realizar manobras em que cuja forma e equilíbrio são exigidos ao máximo pelos praticantes. Já há algum tempo esse esporte é praticado na nossa cidade em uma área pavimentada dentro da FEPASA. Sobre essa situação, existe decreto ou outro instrumento legal de regulamente o uso daquela área para a prática esportiva da wheeling? Muitas vezes, devido às adaptações realizadas nas motocicletas para a prática desse esporte, elas não são utilizadas no trânsito cotidiano da cidade, nem ao mesmo possuem a documentação comum do Código de Trânsito. Isso não coloca o esporte em situação irregular, pois essas motocicletas não transitam nas ruas e são transportadas sobre outros veículos, somente sendo utilizadas nos espaços privados. Nos últimos tempos, os esportistas estão tendo problema por uma fiscalização policial que apreendeu motocicletas nessas condições dentro da FEPASA, na área que, teoricamente, eles estavam destinados para o wheeling. O argumento policial, segundo os esportistas que procuram a intervenção deste vereador, é que aquela área é pública comum e sem regulamentação para a prática. Não havendo regulamentação, existe planejamento da atual administração para que seja editado um instrumento legal que solucione esse problema. Quando? Plenário Signato, 28 de maio de 2015, Rômulo Ripa, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Dorival Braga e Gilson Strozzi. Requerimento número 302, de autoria do vereador Elcio Arruda. Considerando que vários departamentos existe uma deficiência de funcionários, considerando que vários anos os concursos não são realizados, considerando que no próximo ano temos eleições municipais e, portanto, o prazo máximo para a realização de concursos está bem próximo, requeira a Vossa Senhoria, obedecida às normas regimentais, seja oficiado. Senhora Prefeita Municipal, solicitando as seguintes informações. A Prefeitura estará realizando concurso esse ano? Se sim, para que áreas?
Se sim, quantas vagas? Especificar. Se não, qual e quais os motivos? Qual a porcentagem do orçamento gasto nos primeiros 4 meses deste ano? Especificar mês a mês. Existe um levantamento em que departamento ou que profissionais precisam ser contratados? Especificar. Favor enviar demais informações para maior esclarecimento. Plenário Sirignado, 28 de maio de 2015. Elson Arruda, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Dorival Braga e Gilson Strozzi. Requerimento número 306, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que, conforme publicado no Diário Oficial, a portaria número 586, de 20 de maio de 2015, do Ministério da Saúde, determina que ficou suspensa a transferência de incentivos financeiros referente ao mês de março de 2015 para uma equipe de saúde da família e uma equipe de saúde bucal, porque não alimentaram o sistema SUS. E queira Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Qual o departamento responsável por alimentar as informações nesse sistema SUS? Por que esse departamento não o fez? Esta situação já foi regularizada. Anexar documentos que comprovem. Qual a região, bairros que atendem as equipes de saúde da família e bucal que não receberam recursos financeiros de março de 2015? Qual o valor de cada equipe repassa por mês? Este problema refletiu nos meses de abril e maio quanto aos repasses financeiros. A Prefeitura já realizou o crédito retroativo referente ao mês de maio de 2015, anexar comprovante. Quais as providências foram tomadas para que essa falha não ocorra novamente? Plenário Sirignado, 28 de maio de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Gilson Strozzi e Dorival Braga. Requerimento 304, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando pelo extrato do termo de adiamento de número 34/2015, a Prefeitura Municipal autorizou e assinou no dia 5/5/2015 o aditamento ao contrato número 24/2014 para prestação de serviços e licenciamento de uso temporário de sistema para modernização e administração tributária municipal, prorrogando o contrato por mais 12 meses pelo valor de R$516 mil. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando ao menos as seguintes informações. Quais os motivos para que a prefeita municipal tomasse a decisão de prorrogar o contrato ao invés de realizar nova licitação? Quais os recursos que esse sistema trouxe no último ano para a prefeitura municipal? Explicar detalhadamente o que foi modernizado e os recursos conquistados. Anexar a essas respostas cópia da íntegra do processo 3.334/2012 e do contrato número 24/2014 e seu termo de adiamento número 34/2015, a referida cópia pode ser digitada. Plenário Sirignado, 28 de maio de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Dorival Braga e Gilson Strozzi. Requerimento 305, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando pelo extrato de termo de adiamento número 35/2015, a prefeita municipal autorizou e assinou no dia 13/5 o aditamento do contrato número 44/2000 para concessão para prestação e exploração dos serviços de transportes coletivos no município, prorrogando o contrato por mais 15 anos, pelo valor estimulado em R$ 18.662.070. Considerando que, salvo o melhor juízo, a Prefeitura Municipal renovou a concessão por 15 anos, sem nova licitação ou audiência pública, para ouvir as demandas e necessidades da população ferreirense.
Requeira a Vossa Senhoria, obedecida às normas regimentais, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. Quais os motivos para que a prefeita municipal tomasse a decisão de prorrogar o contrato ao invés de realizar nova licitação? A prefeitura municipal irá receber algum aporte financeiro por essa prorrogação? Se é afirmativo, qual o valor e como será pago? Caso negativo, justificar os motivos. O novo contrato passou por análise do Compur, atende às demandas identificadas nas necessidades propostas de mobilidade urbana das audiências públicas do Plano Diretor de 2013. Anexar a essas respostas cópias da íntegra do processo 11.431 de 2014, do contrato 44 de 2000, termo de adiamento do número 35 de 2015 e do contrato atual assinado pela concessão para os próximos 15 anos. A referida cópia pode ser digital. Plenário Serignato, 28 de maio de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Rômulo Ripa, Gilson Strozzi e Dorival Braga. Indicações. Indicação número 235 do vereador Miguel Bragione, sugerindo que seja concedido ao senhor Hiper Peronde o título de cidadão ferreirense à Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. 236 do vereador Miguel Bragione, sugerindo a readaptação da placa da identificação do calçadão Neno Peronde. 237 do vereador Miguel Bragione, sugerindo a fiscalização e limpeza do terreno de ambos os lados, situado as ruas sem nome que se indicam na Avenida Álvaro de Góes Valeriane e se encerra na rua Doutor Emílio Salzano, de frente ao campo do Porto Ferreira Futebol Clube. 238 do vereador Elcio Arruda, sugerindo a pintura de faixas de pedestre de frente a todas as escolas municipais e estaduais do município. 239 do vereador Elcio Arruda, sugerindo ao Departamento de Cultura e Turismo que realize o cadastramento do município para a adesão a programa do governo do estado de São Paulo que prevê a liberação de 300 mil a bibliotecas municipais. 240 do vereador Elcio Arruda, sugerindo a implantação do projeto de castração móvel de cães e gatos no município. Tendo sido deliberada todas as matérias do expediente, eu gostaria de registrar que nós fizemos a leitura no início da sessão de uma correspondência do senhor Rodrigo Juliano, solicitando providência do Poder Legislativo. Na verdade, ele fez aqui uma denúncia, uma reclamação sobre a falta de medicamento que ele toma há 2 anos de uso contínuo e ele tem procurado, ele coloca aqui o postão, e o funcionário da farmácia sempre o informa que o remédio está em falta. Então nós estamos fazendo uma resposta, inclusive pela assessoria da casa, orientando ele do trâmite legal, e será encaminhado a essa pessoa para que possa ter a tentativa de ser atendido pela via judicial. O vereador Miguel Bragione está informando que parece que também já fez contato à prefeitura. Então será encaminhado a essa pessoa o pedido para que ele procure as vias judiciais com orientação da Câmara. Não havendo mais tratar nada no expediente, encerramos o expediente e eu solicito aos vereadores a dispensa do intervalo regimental, pois não temos nenhum projeto a deliberar na ordem do dia, mas temos a inscrição para o uso da palavra livre final. Havendo concordância do plenário quanto à dispensa do intervalo regimental, entramos na palavra livre final da presente sessão. Inscrito previamente, o vereador Sérgio Martins. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, primeiramente eu queria dizer que o que já sabido por todos os vereadores, nós recebemos hoje a resposta da Caixa Econômica Federal no requerimento 235/2015, solicitando informações sobre o programa Pró-Transporte, que é referente à pavimentação asfáltica no bairro residencial Zé Gomes. Então a Caixa
enviou as respostas. Graças a Deus são boas as notícias. Está tudo certo, a documentação enviada pelo município. Resta apenas uma manifestação por parte do Ministério das Cidades e, salvo melhor análise, estarei analisando melhor a resposta no dia de amanhã. Existe uma data limite, houve uma alteração no contrato do calendário, uma alteração no calendário para a contratação de operações do PAC 2, onde inclui-se essa operação financeira, e a data limite para a formalização do contrato entre o agente financeiro e o proponente é agora no dia 30/6, ou seja, no dia 30 de junho, muito provavelmente a Caixa Econômica Federal, o Governo Federal e o município de Porto Ferreira estarão assinando o contrato de formalização dessa obra tão esperada aqui pelos moradores do Zé Gomes. Eu já conversei com o nosso assessor legislativo, e essas informações serão melhor apuradas com relação a esse novo calendário, se o município está ciente, e a gente estará informando a sociedade através da imprensa nesse final de semana. Eu queria dizer também que hoje eu estou muito feliz, queria dividir essa felicidade com o vice-presidente do partido PSD aqui, nosso querido ex-vereador, ex-prefeito Luiz Adriano Alves Pinto, porque quem apresentou pela primeira vez esse projeto, que ora se apresenta aqui nessa casa, que é o projeto conservador das águas, foi apresentado pelo Luiz Adriano. E eu gosto de fazer justiça quando as pessoas apresentam projetos aqui nessa casa, eu gosto de destacar. Então, Luiz Adriano, enquanto vereador, teve conhecimento desse projeto através do programa da EPTV. Passa no domingo de manhã, esqueci o nome do programa agora. E que trata dos produtores rurais, das propriedades rurais. E esse projeto foi premiado em Dubai pela ONU. É um projeto que permite que o proprietário rural faça algumas adaptações, algumas correções, adote algumas práticas de conservação de solo, de aumento da cobertura vegetal e implantação do saneamento ambiental. Ou seja, é uma prática que permite que as minas voltem a, entre aspas, produzir água. A gente visitei algumas áreas, algumas propriedades rurais do município de Porto Ferreira e percebi que algumas minas estavam secando. E a gente vive hoje, aqui no Brasil, uma situação muito parecida com o que acontece na Califórnia, ou seja, a gente vive uma séria escassez de água. Então, quando o produtor toma algumas medidas para que proteja as minas, sobretudo a montante da mina, toda a chuva que cai naquela propriedade, naquela região, é absorvida pelo solo e é mantido ali e começa novamente a brotar água na mina. A mina é só a torneirinha. Então é um projeto de recuperação de área degradada muito importante, que a prefeita acatou. Essa é uma luta que eu travo desde da nossa primeira legislatura. O Luiz Adriano apresentou, não teve resultado. Eu apresentei novamente, ano a ano, veio apresentando esse projeto de lei aqui. E fiquei sabendo essa semana pelo assessor legislativo que o governador Geraldo Alckmin tratou desse projeto também no Palácio do Governo, na última reunião que ele esteve presente, e que pretende o governador implantar a nível estadual. Então, Porto Ferreira dá um passo à frente, antes mesmo do Estado. Quero contar com a aprovação dos vereadores, quero contar com a celeridade da Comissão de Justiça e Redação para que possa
emitir o parecer o mais rápido possível para que a gente consiga ainda implantar esse projeto aqui em Porto Ferreira esse ano. É um projeto que demora, leva um certo tempo para a implementação, necessita de uma estrutura muito grande. A Odebrecht já esteve comigo acompanhando em visita à cidade de Extrema, onde foi criado esse projeto e é um sucesso. Hoje a cidade de Extrema investe quase R$1 milhão mês nesse projeto e metade desse recurso vem da iniciativa privada que financia esse projeto tão importante que é. Então fico muito feliz. Hoje começa a Semana do Meio Ambiente e coincidentemente esse projeto está dando entrada aqui na Câmara Municipal. Então, gostaria que, mais uma vez, de pedir a todos que analisassem com carinho, com a maior brevidade possível, que a gente possa colocar em votação e colocar esse projeto em prática ainda esse ano, vislumbrando atender pelo menos uma propriedade. Não sei, precisava definir os critérios ainda, essa lei tem que ser regulamentada e nessa regulamentação constar os critérios para que sejam adotados para a escolha de uma determinada propriedade. Então, eu sugiro que escolheria uma propriedade como piloto, uma propriedade que tenha muitas minas, que possam, no médio e longo prazo, atender uma área maior, uma área substancial, e a gente possa ver no longo prazo o resultado desse projeto, que tenho certeza trará bons frutos para toda a população ferreirense. Então, eu queria agradecer a prefeita Renata, queria parabenizar mais uma vez o Luiz Adriano e que o vereador Rômulo, que é presidente do partido do Luiz Adriano, encaminhe essa notícia, que eu tenho certeza que ele vai ficar feliz. Um projeto que ele apresentou, que está entrando aqui pelas minhas mãos, mas que foi apresentado pela primeira vez pelo Luiz Adriano. Obrigado. Não havendo nenhum outro vereador inscrito para o uso da palavra livre final, eu gostaria de fazer uso para passar algumas informações. Primeiro, que hoje tive contato com o diretor de obras, que está como responsável pela questão da iluminação pública em Porto Ferreira, pedindo providências, porque a Câmara agilizou a votação do projeto de lei aqui na casa para a criação da dotação orçamentária referente à receita que virá da taxa de iluminação, da CIP. E a justificativa era justamente a urgência que se fazia necessária para poder fazer a licitação para a contratação da empresa que irá prestar o serviço de manutenção, uma vez que o município está com uma vasta quantidade de pontos escuros. E abrindo o jornal esse final de semana, eu verifiquei que não foi feita a publicação do edital de licitação. Então, a Câmara, novamente, é ágil, soluciona os problemas, mas, infelizmente, a administração municipal não corresponde à altura. Disse-me o diretor de obras que estaria fazendo contato com o pessoal da licitação, e esse não é um problema do pessoal da licitação, quero deixar claro, é um problema de falta de informação técnica para que eles possam abrir a licitação. E essa informação técnica está junto ao departamento responsável de obras e serviços públicos. Segundo informações, esse próximo final de semana será divulgado o edital para contratação. E estão tentando aí viabilizar uma contratação emergencial para solucionar o problema, que, segundo informações do departamento também, hoje tem registrado 106 pontos escuros na cidade, que a Electro não está mais dando atenção, então se faz urgente e necessário realmente que esse problema seja solucionado. Outra informação que eu gostaria de compartilhar, os vereadores devem ter visto essa informação, é a publicação que ocorreu esse final de semana no jornal referente ao orçamento do município. Porto Ferreira teve aqui no primeiro quadrimestre, janeiro a abril,
uma receita em torno de 55 milhões de reais. Mas é justamente o quadrimestre que maior arrecadação ocorre, porque tem os repasses de IPVA, os recebimentos de IPTU, é um mês, um quadrimestre importante financeiramente para o município. E isso representa praticamente 1/3 do valor total do orçamento. Então, muito provavelmente, pela queda de receita histórica que acontece no segundo semestre, o município terá uma defasagem financeira considerável no orçamento desse ano. E até o momento não se vê nenhuma ação de contenção mais profunda na gestão municipal. Provavelmente irá faltar grandes recursos aí quando chegar no final do ano. A receita deverá ser bem menor. E outro ponto que vale a pena chamar a atenção é que o município atingiu nesse primeiro quadrimestre, onde justamente as receitas são maiores, 49% da folha de pagamento, sendo que o limite prudencial é 51,3%. Então, provavelmente nos próximos quadrimestres, novamente o município irá enfrentar o mesmo problema que enfrentou ano passado, que é estourar o limite prudencial. Estou fazendo essas considerações porque esse é uma atribuição do Executivo, não é do Legislativo. Mas cabe à Câmara acompanhar e alertar quanto a esses fatos para que a administração possa cortar mais gastos ainda, se é que já fez algum corte. Como foi anunciado agora, provavelmente não vai haver a FEIF, né? Parece que não vai ter essa despesa, mas que vai ter que ter outras ações de contenção financeira, não apenas orçamentária, porque provavelmente vai faltar recurso até o final do ano. E essa é uma tendência que está tendo em todo o Brasil. É só verificar as informações, como por exemplo, nós tivemos a semana passada, em uma audiência pública, na cidade de São Carlos. Eu fui acompanhado do contador aqui da Câmara e nosso assessor, o Gomes e o Marcos, em uma audiência do Governo do Estado, da Secretaria de Planejamento, audiência pública, que ocorreu em São Carlos, na sexta-feira, justamente para discussão da LOA do Estado de 2016, a Lei Orçamentária de 2016, e do PPA 2016-2019. Então nós estivemos lá, eu levei alguns pedidos em nome de Porto Ferreira, foram protocolados verbas pedindo recursos para o Hospital Dona Balbina, para a área de proteção dos animais domésticos, canil, e também para obras de infraestrutura. Então esses pedidos foram protocolados junto à audiência pública e serão inseridos como demanda. Isso não significa que será atendido, mas foi dado o primeiro passo de inserir no orçamento do Governo do Estado para 2016 e para o plano plurianual 2016-2019. E lá foi apresentada uma grande queda de arrecadação de maio do ano passado a maio deste ano. Existe uma tendência de fechar o ano com grandes cortes no orçamento do Estado. Todas as repasses de verba estão suspensos para o segundo semestre, onde será liberado de acordo com a possibilidade financeira. Foram essas informações passadas nessa audiência. Inclusive porque a perspectiva de receita de ICMS está também de queda. As empresas estão produzindo muito menos do que produzia há um ano atrás. Essas foram as informações passadas nessa audiência. Então essa tendência que está afetando o Estado, provavelmente estará afetando também o repasse para o município. Então fica aqui um alerta quanto a essa situação. Eu gostaria de registrar aos vereadores também que nós recebemos aqui, está à disposição de todos os vereadores, foi lido resumidamente, mas nós recebemos um ofício do governador e da sua esposa, de uma forma bem pessoal, assinado por Geraldo e Lu Alckmin, agradecendo a toda a Câmara Municipal pelo voto de pesar encaminhado quanto ao falecimento do filho do casal. Fica registrado esse ofício recebido. E para finalizar,
Eu gostaria de parabenizar aqui as falas do vereador Sérgio Martins quanto a esse projeto de preservação de nascentes, um projeto importante para o município, com certeza terá toda a atenção da Câmara Municipal. Quanto ao governo do Estado, a Secretaria de Agricultura, que inclusive é do nosso amigo e parceiro Arnaldo Jardim, atual secretário, implantou esse projeto em 2 cidades, uma delas é Olambra, e a outra não me lembro o nome, acho que são 2 cidades em forma piloto, para depois estar estendendo a todo o estado de São Paulo. Mas fica os parabéns aí à prefeita e ao vereador por essa iniciativa, e também ao Luiz Adriano e todos aqueles que participaram desse processo, funcionários, servidores, porque é um assunto importante, realmente merece atenção. E eu gostaria de aproveitar também e pedir para que o líder da prefeita, o assessor legislativo que está aqui nos acompanhando, que converse com a prefeita municipal para ter o mesmo empenho e a mesma atenção a projetos de outros vereadores que estão parados há meses ou até há anos na prefeitura, que não tivemos a oportunidade como este de transformar em projeto de lei encaminhado ao legislativo para ser aprovado. Temos projetos importantes de vereadores que já foram encaminhados, anteprojetos importantes e que não está tendo a mesma atenção dada pela prefeita municipal ou por sua equipe. Então fica aqui o registro em forma até de reclamação, que nós temos outros temas importantes que não está sendo dado também a devida atenção por parte do Poder Executivo Municipal. Fica aí o registro para que possa ter essa atenção. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, encerramos com uma salva de palmas aos pavilhões.